Comadre Clélia, não é? Então é bom tê-los conosco. E além destes, temos também o Tiago Baltazar, que chegou no domingo passado, já à meia da manhã, e está com família, não é? De um lado para o outro, mas é uma alegria. Tiago, pode vir recebê-lo para estar conosco, para trazer a palavra. Ele que esteve aqui conosco durante alguns anos, fez parte da nossa equipa de ministério aqui, juntamente conosco, o grupo de louvor principalmente, mas não só. E então é uma alegria tê-lo conosco e poder trazer a palavra esta manhã. Ele vai falar um pouco mais sobre ele, não é? E sobre o que ele está a fazer lá, mas vai falar principalmente sobre Jesus. Amém? Vamos orar por ele? Vamos? Amém. Pai, nós queremos agradecer, ó Deus, pela vida do Tiago, por tudo que tens feito na vida dele, ó Pai, e aqui, também no Brasil, com a Sara, o seu ministério lá. E obrigado por termos o privilégio de o receber aqui nesta manhã e ministrar aos nossos corações, ó Pai. Continua com ele, com a Sara, com o seu futuro, os seus planos. Ó Deus, nós pedimos que sejam perfeitamente de acordo com os teus, porque eu sei que esses são os melhores para a vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Só mais uma coisa, Tiago. As crianças vão ficar, em agosto fazemos assim, mas se houver alguma necessidade de uma criança mais pequenina, e então nós estamos disponíveis para estar com elas numa salinha à parte, ok? Então, não é aqui embaixo mesmo. Ok, obrigado, Tiago. Olá a todos. É estranho estar aqui, mas é muito bom também. A Sara, infelizmente, ela não pôde vir no dia de hoje, mas da próxima vez, a Sara e eu já dissemos que não vai voltar a acontecer. Foi uma experiência e é chato. Então, eu vou falar um pouco daquilo que eu tenho feito no Brasil e tudo mais. Sara e eu, para quem não sabe, a Sara é brasileira e então a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e a sua mãe, tipo, e vai, né? Então é muito assim. Mas o que eu quero dizer, na verdade, eu quero mostrar também um vídeo daqui a pouco, para vocês entenderem. A minha profissão até então eu sou professor de canto e eu estou a estudar num seminário lá naquela cidade onde eu estou, Vitória da Conquista. E esse seminário chama-se Seminário Teológico Bíblico Thompson, ok? Se vocês quiserem procurar, podem procurar. É bem conservador da palavra e isso eu amo. Eu até dou uma analogia que é assim. O que esse seminário faz, ele dá a carne crua, ok? E nós vamos temperando. Então isso é algo maravilhoso. Não é uma carne já temperada, né? Que tipo, agora tenho que tirar o sal, vai para lavar, perde o sabor. Aqui é puro, ok? Isso aí é maravilhoso. Eu sou grato a Deus e estou alegre mesmo por causa disso. Mas vamos ver o vídeo aqui. O primeiro grupo que vai aparecer aqui, o primeiro lugar será um dos lugares onde eu dou aulas. O segundo lugar é o segundo... Eu vou deixar aqui. Pronto, agora vai aparecer um grupo que eu estou a fazer um trabalho com eles. São só homens, então... Agora vai ser na igreja onde eu estou. Agora, uma parte só para melhorar. Olá, nossos queridos amigos e irmãos da Igreja de Cristo de Carcavelos. Aqui quem fala é a Sara. Tiago está aí hoje a dar notícias, a dar abraços, mas eu aqui do Brasil não poderia deixar de mandar o meu abraço e meu beijinho para vocês. Um beijo, Deus abençoe a todos.
Pronto, a Sara gravou isto tipo ontem, por isso é que ela está com esta cara, porque ela não está comigo há alguns dias. Ok? Linda, mas está tipo triste, né? Eu percebo, eu também estou assim, mas estou a esforçar que é para estar aqui contente. Ok, o que eu vou partilhar aqui é uma mensagem que na verdade não se ouve muito, e isso até faz um pouco de confusão se nós começarmos a entender o que é na realidade. Quando nós falamos de evangelho, muitas vezes nós não pensamos no que significa essa palavra. A palavra simplesmente significa boas novas, boas notícias. Nos dias de hoje nós vemos novas, não boas, mas vemos novidades. E nós vamos entender aqui com alguns contextos. Se quiserem abrir as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 36, eu vou esperar. Ainda bem que temos aqui mais versões, porque isto vai ajudar muito no texto e no contexto. Eu vou ler o que está aqui a dizer em Atos dos Apóstolos 2, a partir do versículo 36 até ao 41. São 5 versículos. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. O contexto é este. Estavam 120 pessoas ali, começaram a orar e tal, de repente o Espírito Santo apareceu, ok, o dia de Pentecostes, e uma multidão enorme se juntou ali. E com isso, Pedro, ele pregou. E então o que eu vou fazer, basicamente, é porque é que Pedro pregou daquela maneira, ok? E nós vamos ver onde é que isso vai dar. As palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Ou arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu vou continuar aqui e já vou falar aqui atrás. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, tu e eu. E isto é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, nós podemos dizer assim, foi um mover do Espírito Santo. É verdade, mas não podemos deixar de dar valor ao que Pedro disse aqui. Eu quero que vocês notem bem todo este contexto. Se nós entendemos que evangelhos são boas novas, por que é que Pedro partiu o coração daquelas pessoas? Né? Parece algo estranho. Eu tenho investido muito do meu tempo na parte de evangelização. E o meu tempo, basicamente, é, com a razão, trazer as pessoas à fé. Porque em tudo o que nós temos, existe fé. Fé para sentar ali, fé para estar em pé, que as minhas pernas não vão desfalecer. Fé para acreditar na teoria do Big Bang. Okay? Tudo isso é necessário fé. Tudo. Então, o que as pessoas têm, na verdade, é falta de razão, falta de conhecimento, falta de sabedoria. Então, nós sabemos que Evangelho são boas novas. Como é que eu vou chegar? Eu quero mesmo partilhar isso com vocês. Como é que eu vou chegar ao pé de uma pessoa e vou partilhar o Evangelho, que foi o dom que nós temos entre todos, para além do dom da salvação por meio de Cristo Jesus, há um dom que nós temos, uma obrigação que nós temos, que é ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas depois aquela criatura tem 2,10 metros e tem 2,10 metros e eu fico com medo. Ou então aquela criatura acredita em coisas que eu não acredito. Aí está a piada. Aí está a piada. Esse é o ponto principal. Quando nós começamos a pregar o Evangelho, nós ouvimos assim: olha, acredita em Deus porque Deus é bom. E a pessoa diz assim: a minha mulher também é.
Então, qual é o problema principal aqui? É que a pessoa não tem o conhecimento do que realmente é bom. Reparem quando Jesus, naquela parte do jovem rico, Jesus diz assim, o jovem diz, eu vou ler aqui Marcos, a partir do versículo 17 do capítulo 10. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Oh, coisa boa. Veja o que é que Jesus disse. Você me chama de bom. Qual é que é o teu padrão de vida para tu dizeres que eu sou bom? O que é que tu conheces de mim? E Jesus continua, apenas Deus é verdadeiramente bom. Então isto é maravilhoso. O nosso padrão moral está equivocado. Ele está enganado. Nós achamos que bom, nós dizemos assim, aquela pessoa é gente boa. E realmente aquela pessoa é gente boa, porque ela é melhor do que o padrão. Mas o meu padrão é este aqui. Eu minto às vezes, eu sou mau às vezes, né? O padrão de Deus é totalmente santo. Então qual é o problema? Pedro veio aqui falar, e sempre é assim. Pedro veio aqui falar e ele disse assim, olha, vejam como é que vocês são e vejam como Jesus era. Jesus é totalmente santo, mostrando-se assim Deus. Por causa disso, vocês estão a caminho do inferno. Tadá! Porque só Deus é bom, só Deus é santo. Então quando eu chego ao pé de uma pessoa, atualmente, mas acreditem que a minha cabeça começou a fritar. Eu ouvia assim muita coisa, porque tantos versículos, tanto conteúdo, é maravilhoso. Então reparem, existe uma maneira de um americano pregar que se chama A Maneira do Mestre. E basicamente o que ele faz é avaliar a maneira como Jesus pregava. Quando aquela mulher em João, ela foi ter com Jesus lá naquela fonte, que o pessoal gosta muito, ela tinha não sei quantos maridos e não sei o quê. O que nós temos que entender, na verdade, é como Jesus falou com ela. É que Jesus, quando ela vem, ele fala de coisas naturais e depois fala de coisas espirituais. Não existe falar de coisas espirituais antes do natural. Fé é espiritual. Nós não podemos falar de fé em primeiro lugar com a pessoa porque ela não vai entender. Nós não podemos falar disso. Nós temos que falar natural. Então o que é que eu tenho feito? Com certeza alguns já viram esses vídeos. Bem parecido com isso, só que eu adapto para o pessoal do Brasil. Que é mais de abraço. Ei, bora lá. Ok? Então com isto eu quero dizer assim. Quando nós chegamos ao pé de uma pessoa, nós começamos, as nossas pernas começam a tremer, né, para partilhar o Evangelho. E eu quero mesmo dar-vos uma base de partilha de Evangelho. Que toda a gente, com todas as pessoas, pode fazer. Nós chegamos ao pé de uma pessoa e a maioria das pessoas diz assim, olha, eu não faço ideia o que é que eu vou dizer. O Espírito Santo, na altura, calma, a Bíblia diz que quando forem presos, o Espírito Santo fala por vocês. Não quando estiverem presos na pregar o Evangelho. Ok, na pregação da vida, estou preso porque eu não me consigo expressar. Não. Então reparem, quando eu chego ao pé de uma pessoa e ela não é crente, eu não sei se as pessoas aqui são cristãs todas, mas só para vocês entenderem, todas as pessoas entendem isto. Porque o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus. E se nós, para a salvação de todo aquele que crê, crer é obediência, ok? Mas, então reparem, se o Evangelho de Cristo Jesus é o poder, por que é que nós vamos com as nossas palavras achar que temos algum poder? O único poder que temos é de destruição, não é de construção. O poder de Deus para a salvação, o Evangelho de Cristo Jesus, as boas notícias de Cristo Jesus, elas vêm após as más notícias. Imaginem assim, eu vou ao médico. Doutor, ele assim, não te preocupes, já tenho aqui um remédio. Mas remédio de quê? Nem fiz nenhum diagnóstico. Não tenho nenhuma coisa a comprovar que eu estou adoentado. E é isso que nós fazemos quando dizemos Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e não conseguimos dizer mais nada. Eu entendo a intenção, é verdade, Jesus amou mesmo porque Ele morreu por todos nós. Mas nós não podemos dizer mais isso, porque isso aí vai levar as pessoas a uma falta de conhecimento e que mostra que nós também temos essa falta de conhecimento. Infelizmente, a única coisa que é para todos, ide, pregai, ide, pregai a toda a criatura. Então o que acontece? Eu vou ao médico e diz assim, olha, qual é o teu problema? Vou dizer um problema real. Eu tenho rinocinusite. E ele, como é que sabes? Eu, é verdade, não sei. Vamos fazer uns testes, ok. Ele faz então os testes. Depois é que ele me diz assim, olha, este aqui é a tua solução. Eu digo, obrigado. Queres? Eu quero. O tempo todo, né?
Entendem o que eu estou a dizer? Então, primeiro é preciso um diagnóstico. Depois é preciso saber qual é o remédio. O que Pedro fez aqui, o que Jesus fez lá com a mulher, o que Jesus fez com o homem rico, aqui, ele continua e diz assim: porque você me chama bom, apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos, ou seja, reparem como é que Jesus faz com que nós entendamos se somos bons realmente ou não. O padrão moral de Deus. 10 mandamentos. A Bíblia tem mais de 600 mandamentos. Nós dizemos que são apenas 10 muitas vezes. Mas desses 600 mandamentos, por alguma razão, Deus colocou 10 principais. Então, se nós entendermos o diagnóstico, olha, vamos fazer um teste com este diagnóstico aqui dos 10 mandamentos. Bora. Ok. Então considera-se bom. Eu sou das melhores pessoas que eu conheço. Ok. Então vamos ver. Alguma vez mentiste na tua vida? A pessoa vai dizer, quem é que não mentiu? Pronto, ok. Então o que é que se chama quando uma pessoa mente? O que é que ela é? Mentiroso. Então o que é que tu és? Mentiroso, né? A própria pessoa vai dizer que é mentirosa. Porque todos nós somos mentirosos. E não sou eu que estou ali a apontar, vais para o inferno. Não. Eu estou a dizer assim, olha, no padrão moral de Deus, tu estás a dizer que és mentiroso. Alguma vez roubaste? Não, nunca roubei, mas eu não acredito, estás a dizer que é mentiroso. Então, pronto, então roubaste. Pronto, roubei ali uma coisa quando eu era criança, ok? Não tem problema, ok? Então nós temos, depois eu pergunto assim à pessoa, então o que é que tu és? Ela disse, ladra ou ladrão. Eu disse, não, mentiroso e ladrão. Já está a somar. Alguma vez olhaste para alguma mulher ou algum homem, dependendo da pessoa com quem eu estou a falar, e desejaste sexualmente essa pessoa no teu coração, não sendo tua mulher? Já, adultério. Cristo Jesus disse que isso é cometer adultério. Então o que é que tu és? Mentiroso. E ele já começa a dizer. E eu pergunto assim, considera-se a mesma boa pessoa? E a pessoa diz não. E eu digo assim, quando a pessoa diz não realmente, eu digo assim, se hoje fosse o julgamento de Deus, tu serias culpado ou inocentado? E a pessoa diz, culpado, céu ou inferno. E a própria pessoa está a dizer, eu vou para o inferno. E todas as pessoas, 100% das pessoas, não houve uma que não me dissesse assim, o que é que eu tenho que fazer? E reparem o que é que eles dizem aqui. Irmãos, o que devemos fazer? Porque eu estou a caminho do inferno. E essa é a realidade de todas as pessoas. O que é que eu fiz? Eu fiz um diagnóstico à pessoa, como se fosse um médico. Tal como Jesus fez aqui, tal como os discípulos. Se vocês perceberem, os 10 mandamentos são sempre aquele padrão moral. Por isso é que os fariseus diziam, eu sou perfeito, porque eu tenho os 10 mandamentos, eu faço os 10 mandamentos todos. Não. Tem mais do que isso, só que os 10 mandamentos... E reparem aqui, se nós formos mesmo aos 10 mandamentos, está a dizer aqui, honra seu pai e sua mãe. Eu sempre honrei, vamos imaginar aqui. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. Todos nós já sabemos, maravilhoso. Lembre-se de guardar o sábado. Ok. Quando nós vamos a esta parte do sábado, porque algumas pessoas podem ficar na dúvida em relação a isso, Cristo Jesus mudou isso. Porquê? Porque Ele disse que Ele é o Senhor do sábado. Então, quando nós honramos o sábado também. Mas quem não tem Cristo, tem que guardar o sábado. É mandamento para Ele também. E isto é maravilhoso. Cristo liberta-nos. A lei... ela mostra-nos que somos pecadores. Reparem em Romanos 7, versículo 7, diz assim, por acaso, hoje, isto aqui é maravilhoso, veja o que é que diz em Romanos 7. Spoiler. Por acaso, estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. A lei de Deus, os 10 mandamentos, mostram que nós somos pecadores. Como é que nós vamos pregar sem mostrar o diagnóstico à pessoa? Que boas novas é que serão? Imaginem uma pessoa completamente rica em termos financeiros, de família, ou seja, totalmente rica em todas as suas áreas. Eu digo assim, tem algo que vai melhorar, ok? Aquela pimentinha. Não é assim. Aquela pessoa está a caminho do inferno e está mais enganada do que as outras todas. Talvez. Entendem o que eu estou a dizer? Por estar tudo bem. No mundo terão aflições, mas aquela pessoa não tem. Só quando alguém morre. E mesmo assim pode adiar um pouco com os tratamentos. Entendem? Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o diagnóstico em primeiro lugar. Mostrar pelos 10 mandamentos que a pessoa é pecadora. Não é apontar o dedo. Muitas vezes, eu então, já fui assim. Calma, Tiago. Calma um pouco.
A pessoa não entende aquilo que tu entendes. Ok? Então, quando nós vemos isto aqui, nós entendemos então que para pregar o Evangelho é muito mais simples. Porque a pessoa, quando ela está receptiva, eu posso dizer, olha, tu estás a caminho do inferno, é verdade. Mas sabes o que é que Deus fez por ti? E a pessoa diz, não faço ideia. Assim, para além de dar vida diariamente, Ele fez uma coisa maravilhosa. Imagina assim, há pessoas que dizem assim, o que é que eu tenho de fazer? E eu digo, olha, o que é que tu achas que tens de fazer? A pessoa diz, arrepender. E eu digo, arrepender? Se nós formos a um tribunal desta terra, eu roubei 3 carros, vou ser julgado. E eu digo assim, senhor juiz, perdoa-me. Funciona com o juiz daqui, desta terra? Não, também não funciona com Deus. Então nós não temos que nos arrepender apenas. Não é isso que nós temos que fazer. O arrependimento é bom, mas vamos ter também a paga. Mas quando eu conduzo o meu carro de maneira muito rápida e eu levo uma multa de velocidade, por excesso de velocidade, eu vou lá e alguém diz assim, olha, tu agora vais ter que pagar. Eu, como? A única gasolina que eu tinha estava ali a gastar naquele momento. Então, uma coisa interessante, se alguém vier e pagar a minha fiança, legalmente falando, eu estou fora da cadeia. Entende o que eu estou a dizer? Eu não tenho que pagar a multa porque alguém pagou por mim. Então, Deus não pode justificar alguém por si mesmo, porque Deus é justo. Ele seria injusto a justificar alguém injustamente. Então, o que é que acontece realmente? O que acontece aqui é que Jesus vem e Ele paga a tua e a minha fiança. Nós estávamos a caminho do inferno, presos às concupiscências da carne. E Cristo vem e Ele paga essa fiança. Legalmente falando, então, nós estamos justificados para com Deus. Por isso é que eu posso dizer, que maravilha de notícia. A maioria das pessoas chora quando ouve isso, porque ela entende, porque foi ela própria que disse que está a caminho do inferno. Não fui eu que disse. Mas tu guiaste a conversa. Sim, eu fiz o que a Bíblia está a dizer. A Bíblia não diz para apontar. Entendeu o que eu estou a dizer? A Bíblia diz para, olha, prega. E eu quero que vocês, com isto aqui, tirando o vosso peso de o que é que eu vou dizer, já dá um bom padrão. O que eu quero dizer aqui também é que não se sintam obrigados em convencer ou converter alguém. Não importa. Isso é Deus quem faz. Então, se nós estamos tranquilos para pregar, olha, eu vou ali à rua e prego. Mas aquele senhor tem 150 anos. Não interessa, ele ouve, pumba, eu vou pregar. Esta é a ideia, ok? Se nós pensarmos assim, não, mas aquela pessoa já é muito católica, aquela pessoa anda muito no mundão, melhor ainda, vai ser um impacto maior. Muitas vezes nós, para pregar a pessoas dentro da igreja, porque nós temos que pregar uns aos outros. O Evangelho tem que ser dito diariamente, para nós entendermos o que Deus fez por nós. É muito mais difícil, às vezes, a pessoa que está dentro da igreja compreender. Então, reparem, façam esta pergunta a vocês mesmos. Eu sou um mentiroso? A resposta de todas as pessoas que estão aqui é sim, assim como eu. Eu sou um pecador, eu sou ladrão? Sim, assim como eu. Eu sou adúltero? Sim, assim como eu. Entendem o que eu estou a dizer? Nenhum de nós se consegue justificar a si mesmo. É somente por meio de Cristo. Quem é que não quer seguir uma mensagem destas? É isto que nós temos que entender. Se alguém vier ao pé de mim e disser assim, eu sou ateu, eu digo, ok, este edifício foi criado, mas apareceu aqui. Não, foi criado. Foi criado por quem? Pelo Criador. E o mundo, também pelo Criador. Não és ateu, então. És gnóstico, não és agnóstico. Então, o que nós temos que entender é que ninguém de verdade é ateu porque acredita em alguma coisa. Então, não tenham medo também dos ateus porque eles não mordem. Ok? Ok. Entendeu o que eu estou a dizer, certo? Isso aí é algo que nós temos que entender, porque se nós não entendermos dessa maneira, nós não vamos conseguir pregar o Evangelho e as pessoas não se convertem. E o mais importante, não fales da tua igreja. Olha, eu tenho ali uma igreja em Carcavelos. Okay? No meu caso ali, a Igreja Boa Vista. Não falando da igreja, porque a pessoa ela não quer que tu lhe des mais do que aquilo que tu estás a dar. E a igreja é um lugar de pecadores e o Evangelho é santo. Então, se tu começas a colocar conversa de pecador, a menos que ele pergunte, olha, então eu quero ir a uma igreja. Então, fala. Entendem? Isto vai mudar totalmente a mentalidade. Nós todos somos pecadores. Mas se a pessoa entender que ela também é pecadora, a sua mente vai se converter. Experimentem com uma pessoa. Olha, posso dizer uma coisa? Sério, as primeiras 10 vezes é horrível, porque nós ficamos muito nervosos, né?
Mas depois as outras, para o resto da vida, vai ser muito mais fácil. Nós já estamos preparados. Olha, eu não tinha pensado nisto. Olha o que é que me surgiu, uma resposta. Uau, que resposta, ok? Eu acredito que Deus dê dons a pessoas. O dom, inclusive, de pregar o Evangelho de maneira eloquente. Mas todos nós temos que conseguir pregar o Evangelho aos nossos amigos, aos nossos familiares, a todas as pessoas. Então eu faço um teste. Queres fazer um teste? Quem é que não quer fazer um teste? Eu sou muito boa pessoa, eu quero fazer um teste. Ok? Eu vou-te mostrar que eu sou a melhor pessoa que já existiu. E assim, és Cristo? Não. Então não és a melhor pessoa que já existiu. Entendem? E se nós entendermos desta maneira, o que eu quero mesmo é fazer isto. É só partilhar desta maneira. Quando vêm perguntas deste género, a nossa mente já vai começar a mudar. Eu posso até enviar uma lista de versículos, se vocês quiserem, de evangelização. Está a somar. Se vocês quiserem atualização, eu também posso atualizar. Mas, por exemplo, eu vou dizer aqui alguns versículos para vocês entenderem o contexto. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Se nem todos aceitam as boas novas, ou seja, o Evangelho, a pressão já não tem que estar em nós. Nós estamos tranquilos. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A fé em Cristo vem por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados ou santificados pelo Espírito Santo. Ok? Então, quando nós entendemos isto, nós entendemos então que só nos tornamos oferta aceitável, não por aquilo que fazemos, mas porque cremos no Evangelho. Isto é tão bom. Isto faz-nos respirar. Não é aquela coisa, tens de guardar os mandamentos. Quando vem, no outro dia uma pessoa disse assim, tu és muito religioso. E eu explica-me porquê. Normalmente nós temos a mania de dizer, não, eu não sou religioso, ou então eu sou super religioso. Não, explica-me porquê. Porque tu vais à igreja e tudo mais, ok. Onde é que isso é religioso? Sabes o significado da palavra? Não, então eu não sou religioso. Religioso é seguir leis com peso. Eu tenho religiosidade em mim, sim, mas é uma coisa natural, que vem por meio de Cristo. Entendem a diferença? Então, se nós não conseguimos dizer estas pequenas coisas, esta essência, a pessoa vai crescer defeituosa. E se ela não ouvir o Evangelho, ela não vai entender. Ela não vai explicar. E a Bíblia diz que é pelo conhecimento que nós chegamos à salvação. Uma vez que eu falei com um rapaz, ele estava a fingir ter um problema naquela altura. E eu disse assim, queres que eu te ajude? Ele disse, sim, por favor, ajuda-me. E eu disse assim, ok. Então, já ouviste falar de Cristo Jesus? Eu fiz aquilo que Pedro fez. Olha, não tenho dinheiro aqui. Se quiseres, eu posso falar de Cristo Jesus. E ele assim, cara, meu pai é teólogo, cara. E eu disse assim, teu pai é teólogo e tu não segues os caminhos dos teus pais? Não, eu sigo sim. E disse assim, mas tu não entendes... Eu não entendia nada do que eu estava a dizer. E assim, tu és boa pessoa... Assim, eu faço aquela devocional, eu leio a Bíblia às vezes, e o pai é teólogo. Talvez até seja um defeito mesmo, o pai não conseguiu explicar o Evangelho. E o pai até pode entender, mas não entendeu que tinha que explicar... Baixa só um bocadinho, Pedro, por favor. Que tinha que explicar o Evangelho a ele. Então eu comecei a falar. E ele estava a ouvir. Assim, chegámos à parte do mentiroso. Ele assim, mentiroso. Tipo, ele próprio a dizer, eu sou mentiroso. Ok, consideras-te uma pessoa... Não. Continuou, a conversa continuou e ele próprio já estava a dizer, eu não sou boa pessoa. E ele depois disse assim, não, mas todos nós temos nossos momentos, não sei o quê, e ele quis exibir-se ali um bocadinho e eu disse assim, repara que no início da conversa tu estavas a pensar estavas a mostrar-me ter um problema cerebral. Estava a imitar, assim, tipo... E ele assim, mas todos nós erramos, né? E eu, é isso que eu estou a dizer. É exatamente isso. É sério, muito, muito engraçado. No final, chegaram os amigos dele e ele assim, está aqui um rapaz, não sei o quê, partilhar o Evangelho, prega aí para os meus amigos. Ou seja, porque ele entendeu o que significa aquilo. E dá uma leveza, não causa peso quando nós ouvimos o Evangelho na realidade. E isso aí é maravilhoso. É maravilhoso. Quando nós vemos uma pessoa... E eu digo-vos uma coisa, eu quando pregava o Evangelho, que eram as minhas palavras, que não era Evangelho, quando eu não sabia... Como pregar, basicamente como falar, que a Bíblia, que eu podia utilizar a Bíblia. Não, eu acredito, então tens que acreditar. Quando eu não sabia, muitas pessoas não queriam mais falar comigo. Atualmente, 100% das pessoas, claro, há umas pessoas que não querem, não quero ouvir. Tudo bem, não tem problema.
Mas 100% das pessoas que ouviram, elas entenderam. E eu no final disse assim, tu entendeste o que eu te disse? Eu entendi. E a maioria das pessoas, quando eu digo assim, e quando é que tu vais começar a pensar nisso? A pessoa diz, agora. E há pessoas que realmente têm o coração convertido naquele momento. Eu não vou orar assim, Senhor, obrigado por teres mais um no teu reino. Eu não sei se ele está no reino de Deus. Ele ouviu agora o Evangelho. Calma, é uma sementinha, ela vai crescendo. Okay? O objetivo de quem prega o Evangelho, de quem evangeliza, é semear, não é colher. Existem outras pessoas que vão colher. Okay? Então não há pressão de nada. Eu perguntei a um ou dois se ele queria continuar essa caminhada. Ele disse que sim. Os outros ouviram e aceitaram e entenderam. Mas quando o coração está mesmo convertido, as lágrimas vêm. E quando as lágrimas vêm, aí nós entendemos que isso é real. Okay? Porque ninguém vai mentir ali, naquele momento. Não é raça de víboras, não. Ele entendeu perfeitamente o Evangelho. Se nós entendemos então desta maneira, só para vocês entenderem a gravidade no sentido de seriedade disto, no outro dia falei com um rapaz que disse que era da macumba. Eu falei com ele e eu cheguei à parte de Cristo e ele disse assim, não tens medo de ir para o inferno? Eu disse assim, não tenho, sou da macumba, não tenho lá medo disso. Ele disse assim, ok, e o que é que isso significa? Eu disse assim, apenas, nós não temos medo disso. Eu disse assim, tu arrancarias um olho por R$1.000? Não. 10 mil? Não. 1 milhão de reais? Eu disse não. Eu disse assim, a Bíblia diz que a alma é mais importante do que o olho, porque a Bíblia diz, se o teu olho te fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. Porque mais vale entrar no reino de Deus com um só olho do que com os dois e parar ao inferno. E ele começou, ok. Então eu agora tenho medo. Ok? E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que mostrar, biblicamente falando, nós temos que mostrar essa realidade do Evangelho. Ok? É simples, eficaz, mas não por nossa causa. É eficaz por causa de Cristo. É eficaz porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Todos nós estamos a caminho do inferno. Até que cremos no Evangelho e com isso haja uma verdadeira transformação na nossa vida. Isso é maravilhoso. Amém. Eu vou... Podes ir buscar, por favor. Eu vou cantar aqui uma música a pedido, mas eu também irei, permitindo Deus, mostrar-vos aqui algumas coisas. Foi rápido aquilo que eu disse, né? Foi rápido ou não? Não sei. Eu acho que passou bem tempo. Ok. Mas o que eu quero dizer é, eu quero mesmo que haja essa eficácia, ok? Quando nós entendemos esta facilidade de pregação do Evangelho, nós ficamos sem peso. Se eu puder dizer que estou viciado em alguma coisa agora, eu estou viciado em pregar o Evangelho, estou mesmo chato com todas as pessoas, mas pelo menos só se eu tenho uma pessoa uma vez, não é? Então, isso é maravilhoso, porque as pessoas, elas entendem o Evangelho real. Eu quero que vocês experimentem isso, é maravilhoso. Não tem, aliás, teve o preço de Cristo Jesus, mas não há preço igual a esse, é maravilhoso mesmo. Experimentem, é algo maravilhoso. Trazer a pessoa à fé pela razão. É maravilhoso. Pô. Tem aqui, palheta. Aqui. Ok. Acho que nós podemos ter mesmo um momento aqui de comunhão. Reparem. Podem se levantar se quiserem. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece
Tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, canta bem alto, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Eu vou cantar uma música que eu acho que vocês conhecem, que é assim: Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade. És fiel? És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, que me guia em meio ao fogo. Na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai. Que amigo és, que amigo és. No cair do sol, na bondade de Deus. Continua, és fiel e és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel? És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 És fiel? És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Mais uma vez, és fiel? Cantarei
a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Limpa o meu ser, faz-me ser só teu, e no meu desespero separa-me de vez. Perdoa as minhas falhas, enche-me de amor, porque eu sou imundo, sou um pecador. O teu filho amado morreu na cruz por mim, levou os meus pecados e fez-me só para ti. Vou levar a minha cruz, não sou mais um pecador, porque o sangue de Jesus faz-me mais que vencedor. Faz-me arrepender e ser um servo humilde. Quero obedecer somente ao teu querer. O teu filho amado morreu na cruz por mim, levou os meus pecados e fez-me só para ti. Vou levar a minha cruz, não sou mais um pecador, porque o sangue de Jesus faz-me mais que vencedor. Ressuscitou, eternamente vive. Ele é a expiação, esta remissão, minha salvação. Eternamente vive. Ele é a expiação, esta remissão, minha salvação. O teu filho amado
por mim. Levou os meus pecados, fez-me só para ti e fez. Vou levar a minha cruz. Não sou mais um pecador, não sou mais um pecador, porque o sangue de Jesus faz-me mais que vencedor. Glória a Deus. Obrigado. Podem estar sentados. Pai, nós queremos agradecer-te pela tua palavra, pelo teu servo, por aquilo que ouvimos esta manhã. De facto, ó Deus, ajuda-nos a entender isso, o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Que temos que ser apenas instrumentos nas tuas mãos, usando a inteligência, a sabedoria, a razão que o Senhor nos deu, para abrir espaço, para abrir caminho, a fim de que o Espírito Santo faça a sua obra, Senhor. Ó Deus, nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Olha, eu gostaria que ficassem mais 2 ou 3 minutos, mas eu quero me despedir desta malta que esteve conosco aqui, online, durante esse tempo. Vem mais vezes, participem conosco.